12 de janeiro de 2018 e jetzt die Wahrheit. Bom dia a todos. Terceira parte, padrões e truques das criaturas trâneis de Hollywood. Aprenda a detectá-las. Ouse detectá-las. Eu quero mostrar essas imagens para vocês e eu queria pedir a vocês que prestassem atenção na perfeição das imagens falsas femininas que deixaram meninas da massa atordoadas, tristes e deprimidas por não alcançarem esse padrão, a beleza produzida e fabricada delas, com a ajuda de cirurgias, tratamentos, alimentação e medicamentação especial. Fora o fato de que são meninos, portanto, os hormônios são diferentes, eles vão ter menos problemas que as meninas têm quando chegam à puberdade ou quando começam a menstruar, etc. Quantas das nossas meninas ou mulheres padeceram por causa dessas trâneis, dessas pessoas transformadas? Quantos de nossos bebês, adolescentes e nossos homens, não é? Dá uma olhadinha nessas imagens enquanto eu vou falando. Os homens, rapazes, adultos, todos com suas mentes estupradas, idosos também, estupradas pela pornografia, que é criação do sistema e usada também com trâneis da pornografia. Vocês pensam que são mulheres e homens normais? Sim, os homens sim, porque eles precisam ter pênis, mas as mulheres não, são todas trâneis. É como se você visse o tempo todo homossexualidade, porque são homens com homens, só que transformados. E tudo isso foi feito para deformar as mentes de homens e mulheres da massa, consequentemente fazendo todos usarem sua energia sexual erroneamente. Filmes, novelas, ritmos e letras de músicas ajudaram bastante. Formadores de opinião, personagens do sistema adoçavam como palavras, testemunhos, estudos, ideias científicas, tudo isso dando garantia e credibilidade a tudo isso. Quantas vezes vocês já viram pessoas aparecerem na televisão, sexóloga, dizendo como é bom ter sexo anal, como é bom você usar os brinquedinhos no seu corpo, que tudo isso é normal, faz parte da natureza humana. A natureza deformada humana que o sistema criou e colocou na cabeça de todo mundo. Então eles ficaram passando mais informações de experts ou doutores em sexualidade. Doutores em sexualidade, cada pessoa é uma, mas todos os seres humanos não precisavam de brinquedos. Ninguém tinha esses problemas para ter sexo. Tudo que a gente precisava para ter sexo veio no nosso corpo. Não precisava introduzir nada, nenhum pepino, nenhum plástico, nem cheirar bumbum, nem cheirar pé. Não precisava comer qualquer coisa ou olhar qualquer coisa diferente. Bastava nos olharmos, sentir nossos cheiros naturais, que antigamente era também diferente. E os homens detectavam as mulheres pelo feromônio, que também foi substituído por perfumes e todos os outros tipos de cheiros. Então essas pessoas, né, esses sexólogos ou expert em sexualidade ou libido ou qualquer outra coisa, foram direcionando todos a continuarem a usar seus corpos e a energia sexual em maneira desequilibrada e errada. O nosso corpo já está dando sinal do que precisa usar primeiro, o que está na cabeça, o que está no corpo aqui em cima. No topo do nosso corpo está a nossa cabeça com o nosso cérebro. Até o coração está em primeiro lugar do que os órgãos sexuais. Portanto, cérebro, amor do coração sempre junto, né? O cérebro, porque você precisa experimentar as coisas que pensar. Sempre o amor está acima do sexo. E lá embaixo, bem embaixo de tudo, está os órgãos sexuais. Portanto, o corpo já está avisando. Essa energia é uma energia de reprodução muito forte, porque ela vai ter que, nossa, é um pouquinho, uns minutos de prazer, não é? E fazer uma coisa imensa como a vida, não é? Aí depois o sistema desequilibrou todo mundo começou a achar que é só diversão. Ei, que coisa mais boba dizer que isso aí é para reprocriação, não é? Isso é para diversão. Vamos modificar tudo isso aí. A coisa chegou a tal ponto que temos várias pessoas com fetiches
e manias que suas mentes conectam com necessidades para que o prazer que desejam aconteça. E aí elas precisam de um monte de coisas. Tem uns que precisam apanhar, outros que precisam cheirar o pé, o cheiro do pé, do chulé. Nossa, né? Elas precisam disso. Outros precisam introduzir pepinos, garrafas, baldes. Eu já vi pessoas introduzindo baldes. Tem outras que precisam ser machucadas. Tem outras que gostam de bater. Tem outras que... Ai, eu preciso daqueles brinquedinhos, né? Dentro de mim, senão não consigo. E é super normal isso. Super normal. O doutor falou. A sexóloga falou. As revistas falaram. Tudo normal. A Yeti está falando agora que não é? Deixa pra lá. Quem é ela para falar, né? Então, as pessoas não sabem que quando isso acontece, né? Quando precisam de algo a mais, fora do que seu corpo deu, as ferramentas naturais de prazer, quando ela precisa de algo a mais, quando elas precisam, é porque está ou estão em um programa que não lhe é seu natural. Esse programa está hackeando-a para ela fazer... De alguma maneira foi ativado, foi introduzido e de várias maneiras ela foi aceitando, né? Não foi só uma maneira para ela aceitar e depois começar a ativar. Não foi ela que criou ou desejou de fato ter, mas ela ela aceitou e se tornou, porque a partir do momento que você se acredita e começa a fazer, você se torna aquela coisa. Quem lembra de quando começou a desejar essas coisas? Você pegar uma pessoa que tem esses fetiches, você se lembra como é que isso aconteceu? Talvez ela tenha uma ideia vaga. Eu estava com 14 anos, mas não lembro por quê, de repente. E ela não se lembra direito das coisas. A gente também não se lembra nem direito por que nascemos. Porque não sabe exatamente porque deseja isso. É por isso que ela tem a confusão. Ela não lembra direito, mais ou menos a idade, mas nada mais. Passaram a ver depois tudo como normal, porque elas pensam que aquilo é o que elas são. É a verdadeira pessoa, é seu verdadeiro comportamento. Elas não sabem que receberam um grande programa hackeador, que leva aqueles que a mente seja propícia a aceitar tal programa, a desenvolvê-lo, a mantê-lo, como se tivesse clicado em um programa maligno, sabe? Você está no computador, você clicou em um programa maligno, ele estava disfarçado, né? Em alguma coisa, era uma cilada, e você baixou na sua área de trabalho, na área mental, e ele começou, de alguma maneira, você ativou ele, com alguma coisa que você viu, uma imagem, um som, alguma coisa, ritmo. E ele começou a ativar e foi escaneando e hackeando tudo que ele tinha de mais puro, normal, equilibrado e lindo. Ele foi roubando aquilo e levando para o sistema. O sistema vai ganhando ponto. Porque você está dando seu poder a ele. Você está tirando algo seu natural, bondoso, maravilhoso, amoroso, que era seu puro, e deu para o sistema. E você ficou sujo. Com o tempo estará viciado e não conseguirá mais parar. Mas tudo bem, porque vai encontrar por toda a mídia respaldo para aceitar esse comportamento como normal, natural e humano, pois Freud disse, pois Jung disse, e tantos outros disseram isso e aquilo, que explicava que tudo faz parte da natureza humana, que o sistema diz que temos essa natureza humana. Se ele diz, tome cuidado. Se ele mostra, tome cuidado. Se ele oferece, tome cuidado. Tudo que ver do sistema, tome cuidado. Se ele te dá muita coisa daquilo, muito mal, o que é que você mais vê pelos filmes, né? Filmes de zumbi, de violência e tal, é isso que ele quer que você tenha. E o que é que você tem menos? Filmes de amor. E mesmo quando você tem filmes de amor, é um amor distorcido. As mulheres já completamente alucinadas, homens estranhos, fazendo sexo esquisito, né? Então, é assim que ele age. A natureza humana foi cruelmente distorcida e nos dada como realidade pelo sistema e seus lacaios, aqueles que trabalham para elas, representando como formadores de opinião, estudiosos, pesquisadores, cientistas, doutores e tudo mais, jornalistas, escritores, toda essa renca de gente que trabalha para o sistema. Eles foram formando opiniões, pensamentos, comportamentos, desejos, aceitação e muito mais na mente das pessoas que formam a massa. Agora, olhem esses corpos dessas pessoas transformadas. Veja como ficaram perfeitas. Homens que estão sufocados em imagens femininas no intuito único e profundo de te enganar. Mas sabemos que a natureza deixou pista.
ela deixou pistas e pistas, mesmo que toda essa transformação fosse feita, né, para a gente perceber e não percebemos. Ela deixou essas pistas para que, se houvesse porventura alguma coisa, acontecesse isso da gente perceber. E nós não percebemos. Por quê? Porque houve outros trabalhos para garantir que isso fosse aceito e não percebido. Os padrões de todo tipo que o sistema lançou para nos manipular foram um desses. Conseguiram colocar na cabeça de todos que todos os padrões que mostravam eram e são os que devemos aceitar, correr atrás para tê-los, possuí-los, nos torná-los. Tornar o que eles ditavam como correto. Ai, isso é o que é um must. Legal, lindo, perfeito, que nos deixaria mais lindos, mais gostosos, mais atrativos, mais especiais e diferentes, que nos dariam mais poderes, confortos, prazeres, status, uau, muito mais. E o padrão de beleza que foi inculcado na cabeça de todos está tão enraizado na mente das pessoas, da massa, que por causa dessa cilada da beleza, muitos não pararam para observar detalhes. Para que observar detalhes se o todo já mostrava tudo tão lindo, tão maravilhoso? Olha que lindos que são, olha esses copos, olha. E olha outros padrões que eles criaram, que lindos. Veja como essa gente se veste. Veja como se vestem, como falam, segue a vida deles, vai, segue, copia suas maneiras, comportamentos, cabelos, roupas, copia, imita. Para de aceitar você mesmo e seja eles. Olha como são talentosos. Ok, que eles têm talentos, belezas e formas, né, físicas fabricadas pelo sistema. A massa não quer saber disso. Então, por essas ciladas e outras mais, já estávamos presos em tantas coisas outras que não nos atemos a observar e perceber as pistas que a natureza deixou. Mesmo que haja tanta perfeição nessas imagens que eles conseguiram para os transgêneros, trans, criaturas, sei lá como chamá-los, porque se vocês verem um travesti na massa, a gente detecta o homem, mas eles chegaram a uma perfeição tão boa que não é fácil de detectar. Veja os ombros desse povo. Eu poderia pendurar várias bolsas e casacos meus nesse ombro, como se fossem cabides. Nos desfiles de moda, a exigência de saltos altos, andar de serpentes se requebrando como doidas, não é bonito, mas a massa passou a achar lindo. E por que esse andar requebrado em exagero? Para que elas pudessem, essas trans, homens transformados em mulheres, pudessem passar uma silhueta mais feminina, né? Porque os homens, é como se fosse um pedaço de pau tentando ser feminino, tentando ter o molejo, né? Aquela requebrada que as mulheres dão quando andam por causa da nossa pelvis, que é mais larga, é mais solta, ela precisa ter esses movimentos, esse molejo, e os homens não, são andar duros, eles são homens, né? Eles são força, a mulher é resistência. Força com força é conflito, resistência com resistência é conflito. Por isso que a natureza colocou os homens para ser forte, as mulheres para serem resistentes. Porque elas teriam que ser resistentes? Por causa das crianças, elas teriam que resistir muita coisa para trazer essas vidas e manter essas vidas, ter uma certa idade que elas pudessem ver sozinhas. Esse é o equilíbrio da vida. E é esse desequilíbrio que o sistema promove para manter esse jogo todo e ele se divertir às nossas custas. E os que caíram e que caem e defendem tudo isso, eles só estão colaborando para a destruição da própria espécie, da própria humanidade. Então, eles começaram a dar esses molejos, falsos molejos nas modelos, nas passarelas, né? Para que elas pudessem passar uma silhueta mais feminina, mas a gente via que era uma coisa assim, bem forçada, artificial. Nas roupas, bastante peças sexy, para atrair olhares para as roupas, com a intenção de formar comportamento vulgar e criar grupo para aqueles da massa que caírem na cilada e, ao mesmo tempo, para dar-lhes mais balanço e movimento feminino. Esse negócio das roupas horríveis, ridículas, que colocam na cabeça das pessoas que são lindas, é a moda,
É tudo experimento para ver quem aceita, quem vai ser para aquele grupo, quem vai aceitar isso ou aquilo. Vocês estão pensando que as coisas é feita para vocês, para serem bonitos, para se divertirem, para ficarem saudáveis? Esqueça tudo isso. Aqui não tem nada disso para os que nasceram na massa, os que foram introduzidos no jogo como pessoas da massa. Nada é à toa. Tudo foi feito para eles e nunca para as mulheres da massa ou para os homens da massa. Quando nos deram tudo isso, era porque estaria usando para nos fazer cair em outras ciladas e nos levar a agir, pensar, desejar e vivenciar o que eles querem. Sempre há manipulação e controle em tudo que nos dão, oferecem, ditam, ensinam, mostram, vendem, doam, etc. Como já falei em outros vídeos, muitas dessas pessoas agora, essas trânis de Hollywood e também as trânis que estão em outros lugares. Gente, as Miss Universo trânis, as meninas do esporte, ginasta, olímpica, todos trânis. De outros esportes, que você imaginar de esporte, são trânis. Tudo que você imaginar nos poderes do mundo são trânis. Essas pessoas fazem parte do sistema, são elas que ele controla e confia, porque elas estão debaixo de um grande controle, um grande ritual de sacrifício para serem essas pessoas. Em contrapartida, recebem certos privilégios para fazerem isso conosco. Então, elas começaram a fazer muita musculação. E por quê? Adivinha? Para despistar os traços masculinos que iriam aparecendo com o tempo. Então, se você perceber os músculos e veias masculinas nas mãos e braços das mulheres, ora, tudo é devido à musculação e levantamento de peso, uai. Que tal uma musculosa trane para sair por aí exibindo, achando que tem um mulherão? É porque é difícil das pessoas acreditarem que elas não são mulheres quando contamos a alguém, não é verdade? Então, agora se pergunta, por que é tão difícil das pessoas acreditarem que elas não são mulheres? Quando a gente conta a elas, por quê? Bom, quando vemos eles enquanto criança em transição, como no caso de Billy Bob Brown, da série Strange Things, quando ela estiver com 18 anos e a transição já estiver completa, ela vai aparentar bem mulher. Com certeza vai estar uma mulher perfeita. Então, aqueles que acompanharam o processo não vão se deixar enganar. Mas e as atrizes, cantoras, políticos, monarcas, jornalistas, famosos e outros que eles esconderam essa fase desde quando era bebê até a adolescência, né? Porque alguns apareceram já adultos. Então, deixando a gente só vê-los quando adolescentes e manipulando fotos de quando eles eram crianças. Colocam uns cabelinhos, um chuquinha, ou tira os cabelos das meninas, deixa sempre corte de menino, etc. Então, tudo isso vai deixando a gente só vê-los quando adolescentes e manipulados, né? Então, a gente não sabe quem eram essas crianças, a gente já vê eles já formados. Por isso, muitos, se eu falar agora que Jennifer Lawrence é um homem transformado, não vão acreditar. Mas se eu mostrar Billy Bob Brown, elas vão ficar confusas e dizer, ei, isso é um menino, por que estão vestindo ele de menina? O que é isso? É porque eles criaram essa gente, né? Eles criaram para esse propósito. Mas e por que eles criaram essa gente? Então, para isso, eu sugiro vocês que vejam meus vídeos anteriores de quando comecei a explicar sobre elas. Os primeiros vídeos. Puxa, como elas às vezes enganam bem, não é verdade? Como é difícil para algumas pessoas aceitarem que elas são homens e não mulheres como aparentam, mas ao contrário. Então, se você olhar agora da garota da série Strange Things, você vai ver que é um menino. Na segunda temporada ela já está mais menina, não muito, ainda você vê os meninos. Quando ela já estiver com 18 anos para frente, ela vai se tornar completamente mulher. E as crianças, os adolescentes que conhecerem ela nessa idade, sem saber desse processo todo, vai pensar o quê? Que é uma menina. Somente os que estiverem acompanhando essa transição vai ver, era um garoto que foi transformado cruelmente em uma menina. Só que depois eles começam a aceitar. Por quê? Começa a sentir o poder, o gostinho do poder, a delícia dos privilégios. Tudo isso aí. Começa a adaptação completa e a transição se completa completamente. Completa completamente.
Vejam bem, se lá atrás, num passado longínquo, eles já conseguiram camuflar os castrados, transformados, transgênero e similares, e a massa não percebeu, bom, ricos e poderosos que usufruíam da companhia, corpo, sexo e tanto mais desse tipo de pessoas, sim, eles sabiam, mas o povo não. Talvez tivesse um ou outro da massa que percebesse algo, mas longe de questionar ou investigar. Seria até perigoso numa época que se podia cortar cabeças, pendurar as pessoas pelo pescoço bem rapidamente e sem muito direito à defesa, já que, sendo pobre, sempre teria o fim que quase todos os pobres sem recursos financeiros têm até hoje. Justiça sempre foi para os que podiam ostentar, pagar ou estavam ligadas às que tinham certo poder ou próxima dessas que tinham certo poder. Então, agora imagina, depois, com o avançar das décadas, trazendo o avanço e facilidade das coisas, por causa da exigência do plano de manter todos tão bem enganados, cada vez mais o aprimoramento para torná-las perfeitas expandiu-se enormemente. Enquanto, ao mesmo tempo, nós íamos sendo mais e mais idiotizados para que nossos cérebros não tivessem a função de perceber, função de detectar, função de salve-se de ciladas, de manipulações e truques com esses e outras funções protetoras em muito sentido, tudo havia sido desativado com o hackeamento de nossas mentes em vários sentidos, que já conversamos em vídeos anteriores. Como que acontece isso? Como entramos nesse processo de idiotização, de ficarmos presos, controlados, manipulados. Por isso, a perfeição das imagens trocadas dessas pessoas se tornaram quase imperceptível. A perfeição da enganação chegou a um ponto máximo de aceitação nas nossas mentes. A perfeição da imagem trocada e invertida, deixando homens transformados em mulheres tão bem feitinhos que nem mesmo homens da massa perceberam e ainda acabaram caindo na cilada de vê-las como mulheres atraentes e dignas da atenção e desejo masculino dos héteros da massa. Às vezes eles machucavam até suas namoradas, comparando, ou elas comparando os rapazes da massa com essas coisas. Conseguiram fazê-los se apaixonar por seus corpos, corpos impuros, pois estavam deformados em suas energias, brotadas por sacrifícios e por motivos cruéis e negativos. Corpos vibrando uma energia deformada só oferecem energia deformada e roubam a energia pura e perfeita de quem se aproximar deles. Não, vejam bem, nós estamos falando dessas trans do sistema de Hollywood e de todo o sistema, todas essas pessoas. Com essa energia e forma transformada, ambas manipuladas, tanto a energia sexual, né, como a física, o que outros que não querem se contaminar deveriam fazer é nunca se aproximarem, nem no mental, nem no físico dessas pessoas transformadas do sistema. Estão fora de equilíbrio porque foram trocadas pelo mal em sua mais poderosa forma de agir. Estão manipuladas para o mal e pelo mal. Portanto, não são saudáveis a uma pessoa que deseja ter equilíbrio em suas energias. E muitos dos que formam a massa as desejou, se inspirou, copiou, imitou, tomou-as como exemplo, devotou atenção, carinho, dedicação, respeito. Bom, desejar só não seria muito ruim se aqueles que olhassem essas criaturas medusas, sim, criaturas medusas de verdade, se não as tomassem como ícones, imagens para adorar, seguir, copiar, exigir até que outros fossem como elas ou a si mesmo, passando a vida a buscar o padrão delas, seguindo ideias dessa gente, comportamento, frases, opiniões, conselhos, dicas, né? Elas estavam em todo lugar, fazendo a cabeça de todo mundo. Desejar ou estar com quem transforma em conflito e falsidade suas próprias energias e formas que eram naturais e saudáveis, não é saudável e contamina de maneira bem desastrosa aos desavisados. E por que fazem mal aos que não querem se contaminar? Bom, se fazem essas deformações, esses sacrifícios para serem o que não são, com o objetivo maligno de enganar, são impuras e são negativas. E se desejam enganar, é porque desejam que outras pessoas também se mantenham nesse desequilíbrio, que estejam também sacrificadas e prejudicadas.
Nenhuma delas se sacrificou pela humanidade nossa e abriu o jogo, mas todas mantiveram segredos e tudo que fazem é para que a espécie, né, a gente delas, se continue, se torne cada vez mais forte e multiplicada. Elas sofrem quando criança, elas são vítimas de experimento de crueldade, mas numa certa idade elas aceitam e passam a gostar muito. Elas desejam que a vida das pessoas que elas manipulam estejam presas e cegas. Se elas puderem ter privilégios e levar vantagens, elas não ligam para nenhum de nós. O pensamento delas é que todos nós e nossas vidas fiquem em desequilíbrio para que alguém ou alguma coisa possa dominar-nos, controlar-nos, comandar-nos, hackear-nos, etc. Veja bem como o mundo é mais propício à negatividade. Você pisa numa linda flor, você a destrói na hora. Para ela nascer de novo e ficar linda, vai levar muitos dias. Ou destruir foi imediato, e o reparar o natural, vivo e lindo leva muito mais tempo, ou talvez nunca mais será possível. O uso errado das energias de nossos corpos, principalmente a energia sexual, causa esse tremendo estrago para nós, porque estamos inseridos nesse jogo como pessoas da massa. Não estamos entre eles, os que possuem informações de como tudo aqui funciona e que criaram esse jogo para nos mantermos escravizados e presos, vivenciando o que eles querem, para nos usar como energias errada e ruim, mas que para o sistema, né, é um tremendo sucesso. Se você olhar tudo isso aí, tudo isso aqui é energia ruim para a gente, certo? Mas para o sistema, isso aqui é um sucesso para ele. Isso aqui é a forma mais poderosa dele sentir prazer e de dizer: estou ganhando, estou vencendo essas mentes, nossas mentes. E ele, né? Significa que ele está ganhando de nossas mentes. É sistema versus humano, sistema versus humanidade. Imagina quantos pontos ele tem e quanto nos falta. E se a gente se unir, se a gente acordar muitos outros e união de verdade, a gente também pode mudar esse jogo. E ele sabe disso. E ele até joga, ele tá deixando a gente saber, tá deixando muitas pistas, porque para ele é excitante. É muito excitante deixar as pistas, porque acostumou que a gente vai olhar as migalhinhas ali no chão, né, do caminho de volta, e não vai seguir aquelas migalhinhas. A gente vai seguir outras pedrinhas brilhantes que ele vai colocar para atrair por volta dessas migalhinhas simples, bem humilde. A coisa é simples, gente. Para sair do sistema, a coisa é simples. Mas ele vai colocar coisas brilhantes, mais atrativas, para desviar o nosso foco, nosso caminho de volta, a nossa união e tudo mais. Bom, vamos continuar no outro vídeo. Obrigada pela atenção. Até a próxima vez. E jetzt die Wahrheit.